Boa noite, meus amados irmãos. Então, muito bom estar aqui com vocês. É um grande privilégio poder, junto com vocês, estar comemorando essa data tão importante. Isso que externa a bondade e a graça de Deus, ver uma igreja sobrevivendo. Isso é a graça de Deus. Que o Senhor possa, a cada dia, continuar derramando sua graça, sua misericórdia na vida dessa igreja, que ela possa continuar fazendo o que tem feito aqui, tornando Deus conhecido. Então vamos continuar falando mais um pouco sobre a missão de Deus, a Missio Dei, o que Deus está fazendo. Hoje nós vamos falar de como entender isso afeta a nossa vida. Como que isso transforma a nossa vida de forma individual e, claro, a nossa família e a nossa igreja. Então eu queria abrir logo com vocês em Gênesis, capítulo 45, esse vai ser o único texto do Antigo Testamento, e aí depois a gente vai para o Novo Testamento, estudar juntos alguns textos bem interessantes que vão mostrar o entendimento sobre a missão de Deus e como isso afeta a vida do povo de Deus, e vamos encerrar num Salmos, que fala sobre a missão de Deus também. Tem vários salmos, já foram lidos alguns aqui, que são específicos quando a gente estuda a missão de Deus. Então, Gênesis 45, eu falei um pouco ontem que José é enviado para cá, é vendido por seus irmãos como escravo. Potifar o compra, depois ele é caluniado pela mulher de Potifar, se torna um escravo, deve ter sofrido muito, apanhado muito. Então ele, depois de passarem 13 anos, ele é vendido aos 17 anos e aos 30 anos, ele se torna o segundo homem mais importante do mundo de sua época. Ele se torna ali o governador do Egito, decifrando os sonhos de Faraó. E os irmãos que o venderam após um período de 7 anos de grande fartura e depois mais 2 anos de grande fome, ele reencontra seus irmãos. Então você vai ter aí um período de 13 com 7, dá 20, 22 anos aí aproximadamente, ele vai reencontrar os seus irmãos. E aí José, ele sofreu muito. E quando você entende a missão de Deus, isso afeta a sua vida e a resposta que você dá aos sofrimentos dessa vida. Isso muda muita coisa. E eu costumo dizer que isso é libertador. Porque não há nada que possa acontecer no mundo que mexa conosco. Os puritanos, eles chegavam a dizer que o cristão é um ser superior. Por quê? Porque não há nada que você possa dar a ele que o torne feliz de fato, porque ele já o tem. E não há nada que você possa tirar dele que o entristeça. Então, meio que ele é um ser superior. Não são as circunstâncias da vida que definem a resposta que ele vai dar às circunstâncias da vida. É o fato de entender que Deus está em missão, está realizando algo. Isso é tremendo demais. Então José reencontra seus irmãos, sim, aqueles que o venderam, de uma forma covarde, né? Primeiro jogaram numa cisterna. Só na queda era um buraco fundo. Ele não consegue sair de lá sozinho, então era fundo. Eram cacimbões, né? Mas aqui para a gente do Ceará vai entender assim. E depois eles tampavam com entulhos e ficava aquela cisterna aberta ali sem água. E ele é jogado dentro de um buraco assim. Deve ter se machucado muito. E depois ele é vendido como escravo. Quando você olha, por exemplo, a forma como Deus vai tratar os escravos, redimindo a cultura da sua época, fazendo um movimento até que se finde, talvez, a escravidão, chegando no Novo Testamento, você já vai ficar abismado como ele fala que vai tratar o escravo aqui, de quebrar os dentes, de bater nele, e ter cuidado para não bater nele até que ele morra, e por aí vai. Agora, se você já ficar abismado desse texto que está redimindo a cultura, imagine a cultura da época, o tratamento que os escravos recebiam. Estou falando isso para você ter mais ou menos uma ideia do quanto José sofreu ao ser vendido por seus próprios irmãos como escravo. E ele só tinha 17 anos.
Fase difícil, né, de adolescente. Imagina a vida desse camarada. Era alguém que era para cair numa depressão profunda e tirar a própria vida. Mas sabe o que acontece? Enquanto escravo, ele se torna o melhor escravo e administra a casa do seu senhor. E aí quando tudo vai bem, não se sabe quanto tempo, mas o fato é que a mulher de Potifar põe os olhos nele, e aí ele diz, né, depois de tentá-lo bastante, ele diz: eu não posso fazer isso. Como eu cometeria tamanho mal pecando contra o meu Deus? E por causa da sua fidelidade a Deus, ele é caluniado e é preso agora. Imagina o quanto ele não sofreu com a calúnia dessa. Quem acreditaria no escravo? Era a palavra da esposa do oficial da guarda de Faraó contra a palavra de um escravo. O que é legal na história de José, eu costumo dizer que toda vida que acontece uma desgraça com ele, quando ele é vendido, quando ele é caluniado, o texto faz questão de dizer assim, ó: porém, Deus era com José. Porém, Deus era com José. E aí, quando ele está preso, em vez dele chegar lá, agora chutando tudo, cabisbaixo, arrebentado, sem ânimo algum, ele se torna o melhor preso. Administra a prisão é abençoada por causa dele. E ele consola os outros presos. Já pensou? Como é que ele conseguiu fazer isso? Qual foi o segredo? É entender que Deus está em missão. Isso era claro para ele. Então veja a prova disso no verso 5, quando ele encontra os seus irmãos, após aí muito tempo. Agora, pois, não vos entristeçais. Quando ele se revela para os irmãos vão atrás de comida. Os irmãos não sabem que ele é José, o que foi vendido. Os irmãos acreditavam que ele estava morto já, certo? E aí ele se revela para eles: eu sou o irmão de vocês, que vocês venderam. Aí os irmãos ficam apavorados, né? Porque o cara agora é poderoso, ele tem poder de vida e de morte, e a gente está aqui na mão dele. Como é que a gente resolve esse problema? E aí José vai dizer algumas coisas para eles. E olha só o que ele diz: agora, pois, não vos entristeçais. Verso 5 do capítulo 45 de Gênesis. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, o que o texto diz? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Quero que vocês abram e me digam o que o texto diz. Vai lá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Lembra que Deus está em missão? Deus enviou seu Filho, Deus Filho, e Deus Pai enviou o Espírito. E agora José está dizendo que Deus enviou ele. Deus me enviou para cá, para conservar a vida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7 diz o quê? Vocês? Só até aqui. Deus me enviou adiante de vós. Segunda vez que ele diz isso. Os irmãos não já tinham entendido que Deus tinha enviado ele? Só que agora ele repete, certo? Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vossa sucessão, ou para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Já está claro que Deus enviou ele. Então ele falou isso no final do verso 5, e repete isso agora no início do verso 7. Aí verso 8.
Assim, não fostes vós que me enviaste para cá. Quem? E sim, Deus. Não já estava claro que Deus havia enviado ele? Que é Deus que está em missão? Ele repete isso 2 vezes. Vocês vão ver isso em alguns textos acontecendo. E depois ele repete isso na negativa. Assim não foram vocês, foi Deus. Não é que José não sabe o que dizer e está repetindo. Ele quer dar ênfase a isso. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, quer que esse texto, essa frase, Deus me enviou, salte nos nossos olhos. Porque esse é o ponto. Esse é o destaque do texto. Essa é a informação mais importante. Não é a base, ele não está contextualizando você na história. O texto sagrado faz isso. Às vezes ele só contextualiza a gente. No ano do rei, tal. Ali não é o ponto mais importante do texto. Está só contextualizando você. Aí ele vai dizer aquilo que de fato quer que você aprenda. É o que está acontecendo aqui. É a ênfase que ele dá. Deus que fez isso. E isso é libertador. Por que é libertador? Porque o que esse homem sofreu, as injustiças que ele padeceu, só Deus poderia dar força a ele para seguir, para continuar na vida, sabendo que em meio à dor, rangendo os dentes ali, do sofrimento que ele estava passando, Deus estava fazendo algo. Por isso que o cristão é um ser privilegiado. Porque até quando ele sofre, quem está trabalhando? Deus. Quando tudo vai bem, Deus está cuidando de nós. Mas quando nós sofremos um acidente e vamos para um leito de hospital, Deus está cuidando de nós, Ele está bem ali, soberanamente guiando, até na queda, no acidente, Ele está lá conosco. Por razões que talvez nós nem sequer entendamos, mas Ele sabe o que está fazendo. Calvino, ao perder o seu filho, disse: o que me consola é saber que Deus é Pai, também é Pai, e Ele sabe o que faz. Eu acho isso fantástico, irmãos. Às vezes eu ando de moto e eu oro, né? Deus me guardar. Aí às vezes eu fico imaginando um acidente. Uma queda, talvez. E aí eu imagino a mão de Deus na queda, tá? Me deitando, eu vou machucar aqui, aqui e aqui. Nós nunca estaremos só. Nunca. Deus está realizando algo. Sempre. Sempre. Mateus 10. Jesus diz assim: ei, vocês vão morrer. É isso que ele ensina para os discípulos em Mateus 10. Se tratar o Senhor da casa assim, imagine os servos. Então, não adianta ficar se escondendo. Vocês vão subir no eirado da casa e vão proclamar o evangelho. E não temam aquele que pode matar o corpo de vocês. Vocês têm que temer aquele que pode pegar o corpo e a alma e lançar no inferno. É esse que vocês têm que temer. Então não se preocupem. Quer saber? Vocês são muito mais valiosos do que um pardal. E um pardal só morre quando o Senhor consente. Então, se Deus está envolvido na morte do pardal, Ele estará na morte de vocês também, que são muito mais importantes. Portanto, não me neguem na hora de morrer. Não me neguem. Porque se vocês me negarem, eu negarei vocês diante do meu Pai. Então, tome a sua cruz e me siga. Ele prepara os discípulos para a morte. E sabe o que ele ensina? Vocês não vão estar só lá. Nem diante dos reis, não tenham medo quando forem colocados diante dos poderosos, porque o Espírito Santo falará por vós. E nem tenham medo quando vocês forem morrer. Ele estará lá também. Do jeito que ele participa da morte do pardal, ele participa soberanamente da morte de vocês. Ele sempre está presente. Ele sempre está fazendo algo. Porque Ele é o nosso bom Pai. Então, meus amados irmãos, saber que Deus está realizando algo, isso dá paz em nosso coração.
Às vezes está doendo, muito. E aí você tem aquele consolo. Deus está fazendo algo. Tem um professor, o pastor Tiago Albuquerque, ele sempre chega e pergunta: e aí, o que Deus está fazendo na sua vida? Me conta aí, me edifica. Com o que Deus está fazendo no seu casamento. Porque Ele está em missão, Ele está sempre fazendo algo. Está sempre cuidando da gente. Ser ímpio é a coisa mais sem graça do mundo. Porque o ímpio sofre, aí você fica: está sofrendo por quê? O crente não. Quando ele está sofrendo, ou Deus está corrigindo um pecado dele, ou Deus está provando ele. Tem um relacionamento ali. Não é um sofrimento por acaso. Deus está sempre presente. E saber que Deus está realizando algo nos dá paz. Por isso José olha para aqueles que causaram tanto mal a ele e consegue dizer: vem cá, venham, se acheguem a mim, não temam, não fiquem tristes com o que vocês fizeram comigo, por me haverem vendido para cá. Deus me enviou para cá. No final, ele vai dizer: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Não se preocupe, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. Porque Deus está em missão. E José entendia isso. Você já pensou aquela pessoa que causa mal em você lá no seu trabalho? Você está lá e tem um camarada que puxou o seu tapete e tal. E aí você às vezes fica: eu não posso fazer nada, é meu superior, o cara pegou marcação em mim, tem raiva de mim porque eu sou crente. E tá, e aí você fica... Você já pensou que Deus pode estar em missão? Ou melhor, que Deus está em missão? Isso não está acontecendo por acaso. Então, diante da adversidade, descanse, se alegre, continue servindo ao Senhor, porque Ele está realizando algo. Ponto. Você não precisa entender. Jó entendeu o que ele estava realizando? Não. O fato é que no final ele conhece mais sobre Deus. Deus está em missão, se tornando mais conhecido. Por isso, Deus, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falava de coisas que não compreendia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora não. Os meus olhos te contemplam. E eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó 42, ele aprendeu tudo isso sobre Deus. Deus se revelou a ele. E ele nem entendia por que sofria tanto. Deus está em missão, se tornando conhecido. Olha agora para mim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a salvação provém de quem? De Deus, tudo dele. É Ele que está realizando algo. E Ele que se reconcilia conosco através de Cristo. Não somos nós que vamos em busca de paz com Ele. É Ele que busca a paz conosco. É igual Adão. Adão pecou, Adão não busca a Deus em arrependimento. Adão se esconde de Deus. E é Deus que vai em busca dele, para prometer o descendente que destruiria a serpente que que criou uma parede de separação entre Deus e Adão. Então olha só, a saber, verso 19, que Deus estava... Opa, vocês estão conseguindo perceber que é sempre Ele? É Ele que está em missão? Então começa, tudo provém de Deus. E aí fala, que nos reconciliou consigo mesmo. Aí agora ele diz, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele que faz tudo, irmãos. Não é incrível isso? Não é magnífico? Um Deus tão tremendo, tão grande. Tem uma canção que diz que o teu trono não te separou de mim.
Ele é que faz tudo isso. Ele que vem em busca de nós. Ontem, conversando com a Ruth, minha filha de 5 anos, e ela disse: pai, tem uma casa da Barbie que eu acho que custou 1 milhão. Aí eu não tenho dinheiro para comprar essa casa, não. E aí ela disse: e se a gente vender nossa casa? Eu disse: minha filha, se eu vender tudo que eu tenho, não chega nem perto de 1 milhão. Aí ela deu uma ideia brilhante: disse: se a gente vender o senhor? Aí sabe que não vale nada mesmo. Aí eu disse assim: aí tu vai me vender? Aí disse: vou. Aí disse: não, pai, peraí, eu pensei direitinho. Se eu vender o senhor, quem é que vai me sustentar? Não. Aí a mamãe vai ter que trabalhar e quem é que vai cuidar de mim? Cabeça de criança, né? Aí, quer dizer que tu só não vai me vender porque eu te sustento. Ah, claro. Oxe. Aí eu disse para ela: pois tu saber que tu não me sustenta e eu não te venderia por nada. E aí eu falei do amor de Deus por nós. Ele não precisa da gente. A gente não sustenta ele. E ele deu a si mesmo para nos comprar. E ela ficou sem entender. Como é que Deus matou o filho dele? O Senhor não me mataria, não me venderia. E por que ele fez isso? Pela gente. O filho dele não cometeu nenhum mal. Por que ele matou o filho dele pela gente? Porque ele nos ama. E eu não sei explicar, filha. O fato é que ele nos ama assim. Ele que se reconciliou conosco, não fui eu que fui lá: ó Deus, me dá uma chance. Ó Deus, me ajuda. Não. Eu estava feliz demais no pecado, de costas para ele, aliado a Satanás, seguindo o curso deste mundo. E ele que faz tudo, porque ele está em missão. E ele que reconcilia consigo o mundo. E que coisa incrível, após me salvar, ele dá a mim o ministério da reconciliação, para que agora, através de mim, ele continue reconciliando consigo mesmo os que ainda estão perdidos. Por que ele faz isso? Porque ele nos ama, e eu nunca vou conseguir explicar isso. Porque de fato eu nem sequer entendo. O fato é que é o amor de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Ou melhor, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pena não poder comentar cada um desses versos. E nós, na qualidade de quê, irmãos? Cooperadores com ele. Paulo entendeu isso aqui. Deus está em missão, é ele que está fazendo, e nós somos o quê? Cooperador. A missão não é minha, não é da igreja. Eu só vou cooperar com ele. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, é ele que está fazendo algo. Isso aqui era muito claro para Paulo. Eu quero cooperar com ele. Isso muda muita coisa na nossa vida. Principalmente nós que estamos no ministério. Certa vez, no estudo de caso em aconselhamento bíblico, um jovem pastor estava muito chateado com a sua igreja, porque a igreja não reconhecia o trabalho que ele fazia. E aí ele estava chateado e muito zangado, ninguém ajudava, só ele trabalhava. E aí ele buscou conselho num pastor experiente. Esse era um caso de uma sala em que estávamos tendo uma aula de aconselhamento bíblico. E aí, nós alunos tínhamos que responder como nós aconselharíamos esse jovem pastor. E um missionário bem antigo, um dos professores do Seminário Batista do Cariri, falou. Ele disse assim: eu diria para esse jovem: você está trabalhando em quê? A igreja é o seu projeto que você está
arrumando, trabalhando para apresentar a Deus? Ou a igreja é o projeto de Deus que você está trabalhando? Percebeu a diferença? A igreja é o seu projeto que você está trabalhando para apresentar ela bonitinha a Deus? Ou a igreja é o projeto de Deus no qual você trabalha? Aí ele respondeu: a igreja é o projeto de Deus. Então reclama com o dono do projeto, porque é dele. Você está cooperando com o que ele está fazendo. Não é algo meu. Não é uma obra minha. Se o Espírito Santo não agir entre nós, eu posso ser o melhor pregador do mundo. O pastor Adelmo pode ser o melhor pregador do mundo. Se o Espírito, que o Franco Ferreira chama de o pastor espiritual, não agir, não aplicar isso no coração de vocês e efetuar a transformação, nós vamos passar a vida inteira estudando, cheios de informação sem transformação. Deus está fazendo algo, e Paulo entendeu isso, e ele diz: nós estamos na qualidade de cooperador com ele. Também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Então, cooperem também com ele, com o que ele está fazendo. Então, isso também é libertador, porque tira esse fardo das nossas costas de achar que a obra de Deus vai depender da gente. E tira talvez a soberba e o orgulho do nosso coração de achar que a igreja depende da gente. Caio Fábio, um grande herege e um homem mau, um dia foi o maior pregador do Brasil. E ele contando como é que aconteceu a sua queda, ele disse que chegou para pregar num estádio lotado e ele concebeu o seguinte pensamento: a igreja, o evangelho, ele usa essa expressão, o evangelho precisa de mim. Às vezes, quando nós nos achamos os tais, eu fico imaginando Deus olhando para a gente assim e rindo. Salmos 2, é um salmo messiânico. Diz que os reis se uniram e disseram: vamos nos desprender dos seus laços, romper com as suas algemas, vamos se unir contra o seu ungido. Deus olhou para eles e riu. Está lá no Salmo 2, ele ri. O que é o homem? Nós somos só cooperadores com o que Deus está fazendo. E aí Paulo, ele vai e cita um texto. Ele diz, porque ele diz, Deus disse: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Veja que coisa incrível, meus amados irmãos. O que está acontecendo aqui é que Paulo entendeu que o texto que ele acabara de citar está se cumprindo no primeiro século. Ele vai fazer isso o tempo todo. Em Romanos 15, ele vai citar vários salmos. Deus está em missão, está salvando os gentios, e eu entendi isso. Então o que Paulo faz? Ele larga tudo, ele corre para cooperar com o que Deus está fazendo. Deus prometeu que ia salvar pessoas, que ia chegar o tempo da oportunidade dele socorrer no dia da salvação. Então o que Deus está fazendo agora, eu estou vendo aqui no primeiro século, no tempo em que eu existo, e eu vou cooperar com ele. E a preocupação de Paulo, veja como entender isso afeta a nossa vida. Ele diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Deus está fazendo algo e eu quero cooperar com ele. E a minha preocupação é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Tem um livro sobre teologia bíblica. E a ideia é que a Bíblia, ela narra uma só história, a grande história.
E ele fala que o mundo é um grande palco. E o espetáculo é de Deus. E vão ter pessoas que vão tentar atrapalhar esses espetáculos. E vão ter outras que vão trabalhar nesse espetáculo, para que ele seja exaltado. Essa é a ideia de Paulo aqui. Deus está fazendo algo. O espetáculo está acontecendo. Ele vai ser honrado. Eu quero cooperar com ele. E jamais atrapalhar. Jamais atrapalhar. Então veja de forma mais profunda agora como entender o que Deus está fazendo. Entender a posição que eu ocupo de cooperador e não de atrapalhador. Afeta a nossa vida. Vá para 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mas antes de ler, eu preciso contextualizar vocês. Do capítulo 8 até o capítulo 11, verso 1, esse livro ele vai tratar de o que nós chamamos de assuntos adiáforos, ou moralmente neutros. São questões que estão dentro da liberdade cristã, em que nem é incentivado e nem é proibido. Certo? Então, cada crente tem a liberdade de fazer ou não fazer. Mas dentro disso, existe um momento em que isso se torna pecado. Aí o que eu quero mostrar para vocês é como Paulo age diante disso. Ele vai tratar isso no capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. No capítulo 8, ele trata essa questão. No 9, ele vai dar o seu próprio exemplo, como ele age com a sua liberdade cristã, por causa da missão de Deus. E no capítulo 10, ele dá outro exemplo. Então, deixa eu dizer o que acontece no capítulo 8. Lá em Corinto, tinha a Acrocorinto, era um cartão postal da cidade, tinha o templo de Afrodite. Então, muitos irmãos, antes de se converterem, faziam parte disso. E lá aconteciam orgias. Tinha 1000 prostitutas cultuais. E aí acontecia o culto lá, sacrificavam os animais, e depois a carne eles serviam numa festa. E muitos irmãos iam para essa festa. Não participavam do culto, certo? Mas participavam de comer a carne. Paulo deixa claro que esse comer a carne lá, em frente ao templo de Afrodite, nas mesas, isso não é pecado. Quando isso se torna pecado? Quando a sua postura de ir até lá leva um irmão novo convertido, digamos, de não somente comer a carne, mas participar do culto. Sacou a ideia? Então, o comer a carne em si não é pecado. Só que o irmão que acabou de sair do culto pagão, acabou de se libertar disso, ele está assim, não quero nem passar perto daquele lugar, porque eu me sinto tentado com aquilo. Aí ele vê o diácono da igreja comendo carne lá. O diácono está pecando, sim ou não? Não está pecando. Certo? Está só comendo carne lá. Beleza? Só que o irmão que está vendo isso aqui, ele consegue separar uma coisa da outra? Para ele está dentro do mesmo pacote. É igual o cara que curtia rock, fumava droga, está tudo no mesmo pacote. Não, mas eu só vou para o show de rock, eu não me envolvo. Mas na cabeça do novo convertido, está tudo junto. Certo? Então, o comer a carne sacrificada não é pecado. Mas sabe o que Paulo diz? Se comer carne pode levar o meu irmão a pecar, é uma armadilha para ele. Sabe o que eu vou fazer? Nunca mais eu como carne. Eu abro mão do meu direito, da minha liberdade. Difícil, né? Porque você gosta daquilo. E você sabe que não é pecado. Mas por causa do outro, você faz isso. Já pensou? Tipo uma música, né? Você gosta de um estilo de música. Mas talvez isso as pessoas
vão ser afetadas. Eu vou abrir mão disso? Não, vou ouvir escondido, vou comer escondido, vou beber escondido. Paulo não faz isso. Depois, se você quiser saber mais sobre esse assunto de forma mais profunda, o pastor Adelmo tem um trabalho, o meu TCC sobre isso. Ele pode compartilhar com vocês. Talvez vai virar um livro. Mas enfim, no capítulo 10 o negócio é mais estreito. Porque o capítulo 10 é o seguinte: o seu vizinho descrente convidou você para comer carne. Aí, o texto diz assim, ó, quando você chegar lá, coma tudo que estiver diante de vós. Tem irmão que gosta desse texto, né? Coma tudo que for posto diante de você. Sem perguntar. Mas, imagina que o camarada disse, ei, irmão, essa carne aí, antes de vir para cá, ela foi sacrificada ao ídolo. A partir desse momento, você não pode mais comer. Já pensou? Se o camarada não tivesse avisado, você comeria e não era pecado. Mas o infeliz avisou. Ele disse, ó, essa carne aqui, irmão, foi sacrificada a um ídolo, ó. Aí Paulo diz, a partir desse momento você não pode mais comer. Quer dizer, aí Paulo vai fazendo os coríntios perguntando, né? Quer dizer que a minha consciência vai ser julgada por causa da consciência do outro? É exatamente isso. Aí é duro, né? Como é que isso é na prática? Dentro da cabeça do incrédulo existe um padrão de comportamento para o crente. Certo? Por exemplo, vamos pensar na nossa cultura, Brasil. Dentro da cabeça do incrédulo, o crente, ele fuma? Sim ou não? Não. Ele bebe cerveja? Não. Se eu começar a fazer essas coisas, os meus cunhados que são descrentes vão dizer, ei, não é mais pastor não? Foi que houve. Lá na cultura em Corinto, um crente não comia carne sacrificada a ídolo. Na cabeça do incrédulo. Isso era pecado comer? Não era pecado. Assim como não é pecado beber sem se embriagar. Entendeu? Então, só que na cabeça do descrente, na nossa cultura, existem certos de comportamentos que talvez mude com o tempo. Por exemplo, tatuagem. Entrando em assunto espinhoso, né? Mas, por exemplo, tatuagem. Daqui uns dias na nossa cultura, isso vai ser a coisa mais comum do mundo. No passado, só malandros usavam. Não era assim, não? Quem é mais antigo aí? Eu lembro que os meus sobrinhos fizeram tatuagem, tiveram que ficar escondidos porque minha sogra não podia ver isso. Ela não tolerava, era coisa do capeta. Então, na cabeça dos incrédulos, um cristão não faz tal coisa. Isso está em discussão, certo? Fazer a tatuagem é pecado? Não. Você pode botar lá, né, 5 solas. Somente a Deus a glória. Isso não é pecado. Só que na cabeça dos incrédulos, principalmente dos mais antigos ainda, na nossa cultura, isso não é comportamento de um cristão. Paulo entendia isso. Paulo pega Timóteo, disse, Timóteo, bora lá. Vai ter que rapar a cabeça antes, que a gente vai lá nos judeus e tal. Para Paulo, a missão de Deus definia até o corte de cabelo dele. E aí eu quero mostrar isso na prática aqui, como ele mostra para eles qual era o procedimento dele. Então, no 8 ele encerra dizendo, se isso aqui pode levar meu irmão a cair, não é nem cair, não, pode levar, nunca mais eu como. E no 10, se o incrédulo tem esse padrão na cabeça dele, e isso vai ser barreira para ele chegar a Cristo, eu não faço isso aqui. Eu não como. Eu abro mão da minha liberdade de fazer algo que nem é pecado, mas por causa do Evangelho. Então, olha só aqui o final do capítulo 10. Verso 31. Depois que ele encerra esse assunto, olha o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus.
Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, por isso que ele rapa a cabeça de Timóteo, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. O caminho é bem estreitinho, irmãos. Então, quando o crente fosse comer carne sacrificada a ídolo lá, ele tinha que pensar, como é que o judeu vai entender isso aqui? Como é que o gentio vai entender isso aqui? Como é que isso vai afetar a vida da igreja? Já pensou? O cara tinha que pensar 1000 vezes antes de fazer uma coisa que está dentro da liberdade cristã. Já pensou? Aí, ele diz mais, assim, verso 33, como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para quê? Sejam salvos. Eu quero cooperar com o que Deus está fazendo. Eu não quero ser tropeço. Eu não quero censurar o ministério da reconciliação. Não quero atrapalhar, eu quero cooperar. Então eu não busco os meus interesses. Paulo, e os teus hobbies? Estou pouco me lixando para eles. E aí vem o verso, capítulo 9, que é o nosso texto aqui em questão. Verso 19. Então, capítulo 9, Paulo vai mostrar como ele age. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Você vai perceber o que domina a vida desse homem. É ser um cooperador da missão de Deus. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Isso aqui alguns usam assim, o cara ele gosta do estilo sufista, digamos. Aí o sufista tem aquele corte de cabelo, né? E tal, se eu tivesse cabelo. Mas eu ia abrindo um parênteses, levando uma pisa porque eu cortei meu cabelo sufista. Porque naquele tempo, não mais hoje, era corte de malandro. Já pensou? Quem pegou essa época? Eu sou antigo, né? Era corte de malandro. Eu cheguei lá e disse, eu quero sufista. Quando eu cheguei em casa, acho que por isso que eu fiquei careca. Aí, então, o que Paulo está dizendo aqui, alguns vão usar esse texto erroneamente. Então, imagina que eu amo o estilo sufista, dou maior valor, aí eu vou usar esse texto para eu ter um estilo sufista. O que está dominando meu coração é o meu hobby, não é a missão de Deus. Estão entendendo a diferença? Paulo não gostava de ser assim. De ser assim como um gentio, como um judeu. Não. É como um missionário. Vocês acham que o missionário, quando chega numa certa cultura, e aí ele tem que se vestir do jeito daquela cultura, para abrir portas para o evangelho, você acha que ele gosta disso? O missionário Ronaldo, vocês devem conhecer, ele estava no Timor-Leste, e lá não tinha hospital para o seu filho nascer lá. Era só parteira. Por causa do evangelho, da missão de Deus, para abrir porta, ele disse, não, eu tenho que ter um timorense. Isso vai abrir porta para o evangelho. Então, o parto vai ser aqui. Não é questão de gostar. Eu não gostaria de fazer isso. Arriscar a vida da minha esposa, sem um hospital, para abrir portas para o evangelho. É disso que Paulo está falando. Então, estou pouco me lixando para mim mesmo. Estou pouco me lixando para os meus hobbies. Procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Verso 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. É tipo assim, eu não tenho identidade.
eu sou aquilo que vai abrir portas para o evangelho. É isso. Eu sou aquilo que vai facilitar eu cooperar com a missão de Deus. Eu não tenho vida própria. Estou pouco me lixando para os meus gostos pessoais. Para o meu gosto por música, por penteado de cabelo, seja o que for, estou pouco me lixando. O que eu quero é cooperar. Para que de alguma forma alguns sejam salvos. É isso que importa. É isso que importa. E aí, o verso 23, o meu predileto. Tudo faço por causa de quem? Do evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador. O evangelho está fazendo algo, Deus está fazendo algo. Ele repete isso. Eu só quero me tornar cooperador. O evangelho é como o leão. Lutero dizia que a palavra de Deus é um leão. Você só precisa soltar ele. Ele vai fazer o trabalho. Lutero disse que ele não fez nada em referência à reforma protestante. A palavra de Deus fez tudo. Enquanto eu dormia e tomava, eu não gosto de dizer essa parte. Naquela cultura, né? Tomava cerveja com meu filho Melanto, né? A palavra fez tudo. Destruiu tudo. Então, meus amados irmãos, é o evangelho que está fazendo algo. Ele está salvando, transformando vidas. Deus está em missão. Isso é incrível. Deus está em missão. E Paulo diz, olha, eu vou ser fraco com fraco, forte com forte. Não importa. Eu não tenho identidade própria. Eu não ligo para mim mesmo. Eu vou me esforçar ao máximo. Eu vou fazer tudo por causa do evangelho. Com que finalidade, Paulo? A fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm por mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que eu alcanceis. E aqui ele lembra dos atletas, dos Jogos Olímpicos, que em Corinto tinham os Jogos Istmicos, que perdia só em grau de importância para os Jogos de Atenas. E esses camaradas, antes de ir para a competição, faziam um juramento diante do Deus lá. E o juramento era para prometer que eles iam se preparar para aquela competição. Para que de fato fosse um espetáculo. Então eles iam abrir mão de muitas coisas. Imagina o Usain Bolt lá correndo. E imagina eu correndo. Vai ter graça nenhuma. Não vai ser um espetáculo. E eles faziam isso. E aí Paulo está dizendo, eles se esforçam ao máximo, abrem mão de muitas coisas para poder alcançar uma coroa incorruptível. E nós, uma coroa corruptível, digo melhor. Então ele diz, todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, pensando na competição. Paulo, você não tem gostos pessoais? Tenho, ele diria. E eles gritam. A minha carne grita. Sabe o que eu faço com ela? Eu a esmurro. Eu a reduzo à escravidão. Eu digo, fica quieta, você não vai atrapalhar a missão de Deus. Seus gostos pessoais não estão em questão aqui. Estou pouco me lixando para eles. Porque eu quero, eu me esforço, eu faço tudo para cooperar com o que o evangelho está fazendo. É isso que importa. É isso que importa. Vocês lembram que Paulo estava preso e ele escreveu uma carta para os irmãos em Filipenses. Então abre lá. Filipenses capítulo 1.
A igreja manda Epafrodito para saber como Paulo está. Ela está preocupada com ele, porque ele está preso. E aí Paulo escreve essa carta. Epafrodito vai levar de volta para dizer para a igreja que ele está bem. Para a igreja não ficar triste. Eles estavam muito preocupados. E olha só o que ele diz. Verso 12 do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para quê? Para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês fiquem sabendo que as minhas algemas, elas têm servido para o progresso do evangelho. Então se alegrem comigo. Ele diz no final do verso 18, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. É isso que importa. Não, irmãos, não fiquem tristes por causa das minhas algemas. Por quê? Porque o evangelho está progredindo. A guarda pretoriana inteira está ouvindo o evangelho. Deus está em missão, se tornando conhecido. E Ele tem usado as minhas algemas por isso. Então eu me regozijo. E me regozijarei sempre por isso. Então se alegrem comigo. Não importa a minha liberdade. Ela não está em questão aqui. Está em questão o que Deus está fazendo. Por isso, também preso, ele escreve aos Colossenses, dizendo, orem por mim, para que Deus abra a porta da prisão. Não, abra a porta e me dê a oportunidade de pregar o evangelho como devo fazer. É por isso que ele quer que os irmãos orem. E se as suas algemas estão fazendo o evangelho progredir, se alegrem comigo. Percebam o que importa para Paulo. O que importa para ele? Ele diz nesse texto que ele está constrangido, está no canto, não sabe o que escolher, ou partir logo e estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor, ou ficar com a igreja e edificá-la. O que constrange você? Por que você ora para se manter vivo? Quando você adoece, por que você quer viver mais? Para edificar a igreja? Porque eu morrer é lucro. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas quando adoecemos, queremos cura. Mas para quê? Para servir mais a Deus? Para tornar seu nome conhecido? Para finalizar, abra a sua Bíblia em Salmos 67, que é um dos salmos que é usado na teologia para falar da missão de Deus. E a gente encerra. Pelo que você ora? Nós começamos falando ontem sobre por que Deus quer o que quer. Por que Deus deseja o que deseja. E eu quero terminar pensando em nós como igreja, de forma individual. Por que nós queremos o que queremos? Verso 1, o salmista diz assim, seja Deus gracioso para conosco, ele está orando, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então ele está orando para ser abençoado por Deus. Dentro do contexto aqui seria a colheita dele. O que vai nos chamar a atenção nesse salmo é por que ele quer ser abençoado. Por que ele quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Essa expressão, faça resplandecer o rosto sobre nós, é a ideia de ser abençoado. Amaldiçoado é quando somos banidos da face de Deus. Mas quando ele resplandece o rosto sobre nós, é a ideia de bênção. E ele quer ser abençoado.
Ele quer que Deus seja gracioso para com eles. Para quê? Com que finalidade? O verso 2 responde: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Por que você ora pelo que ora? Porque você quer o que quer. Já pensou nisso? Quero trocar de carro. Vou orar. Quero mais um filho. Vou orar. Quero um emprego melhor. Não há nenhum problema em orar por essas coisas. O problema é por que você quer isso. Imagine, e aí é um exercício que vocês vão fazer. Sempre que você orar agora, você vai responder para Deus por que você quer isso. Você vai imaginar, quando você ora para mudar de emprego, ou ter um emprego, ou um carro, seja lá o que for, você imagina Deus perguntando assim: por que você quer isso? Aí você responde: porque eu vou ter um conforto melhor. E aí vão ter várias respostas. Deus vai dizer: e a minha missão? O que ela ganha com isso? Aí nós vamos responder: Deus, eu nem pensei nisso. Sendo bem sincero e bem honesto, Deus, eu nem pensei nisso. Meus irmãos, a maioria de nós ora sem pensar na missão de Deus. Falo por experiência própria. Nós dizemos: Deus, eu quero isso porque eu quero, vai ser bom para mim, vai ser legal, as outras pessoas têm, mas é a minha missão. Deus, eu nem pensei nela. E se a gente for sincero mesmo, a gente vai dizer: Deus, eu não me importo com ela. Eu não quero saber da tua missão. Eu quero é conforto. Eu quero é viver bem nessa vida. Vocês acham que a missão de Deus é importante para Ele? Ele enviou o Filho dele, o matou numa cruz, derramou sobre ele a sua ira santa, para salvar pessoas como nós, para depois nós egoisticamente dizermos: Deus, me dá isso, e eu estou pouco me lixando com o que o Senhor está fazendo. Me abençoa, Deus, no meu projeto. Mas o meu projeto, Deus vai dizer: não, eu não estou me importando com ele. Deus, cura meu filho dessa doença, não deixe ele morrer, e a minha missão vai ganhar com isso. Não, Deus, eu só quero ver meu filho se formar, casar, ter uma família, me dar netos. Isso é uma afronta a Deus. Isso é um desrespeito ao que ele fez. Isso é dizer para ele que nós não damos a mínima para o maior sacrifício que ele realizou para salvar pessoas como nós. Nós temos que nos arrepender das nossas orações, porque elas não vislumbram a missão de Deus. É isso que Deus está realizando, irmãos. Esse é o plano dele principal, não existe plano B. Ele matou o filho dele na cruz. A Trindade Santa teve que se apartar. O Deus Pai agora abandona o Deus Filho e derrama a sua ira sobre o Deus Filho. Nós nunca vamos entender o tamanho da dor e do sacrifício que Deus realizou no Calvário.
Aí agora Deus me dá isso, e eu não me importo com o que o Senhor está fazendo. Tudo, meus amados irmãos, que formos pedir a Deus, nós temos que lembrar da missão de Deus. Como diria Agostinho de Hipona, se os meus sonhos não são os teus sonhos, destrua-os. Deus, se o que eu estou te pedindo não vai cooperar com a tua missão, não responde essa oração. O Senhor gastou muito para me fazer teu filho. É injusto eu guiar a minha vida fora da tua missão. É injusto eu não ter a percepção que Paulo tinha, tudo faço para cooperar com o Evangelho. É injusto eu pedir tantas coisas sem me importar com um plano maior, com um plano que me beneficiou, com um plano que me salvou, com um plano que me deu a eterna salvação. Então lembre sempre disso. Vai ser um exercício árduo e envergonhador. Sempre que você orar, você vai lembrar de Deus perguntando o que a minha missão vai ganhar com isso. E se é para a missão de Deus, pode pedir até um avião que Ele vai dar. Porque Ele está em missão. No final, lá em Apocalipse 5, nós vamos ter povos, tribos, línguas e nações. A missão realizada. O Cordeiro sendo exaltado. E os anciões dizendo amém. Aquele belo coral. E se você é um crente no Senhor Jesus, você vai estar lá. E como será bom você lembrar que você fez de tudo para cooperar com a missão. Que você não estava entre os que tentaram atrapalhar. Viva esse momento hoje, sabendo que a missão vai se cumprir, porque quem está realizando é poderoso para cumprir. E eu só quero cooperar. Amém? Vamos orar.